Freitas, que está em crescimento. No 49er FX, várias candidatas, dentre elas a Martini, né, e a Caena Martini, minha sobrinha, filha do Torben, começou recentemente no 49er, já é líder de ranking mundial. Você já vê, ela surpreende, contrariando a lógica, o preconceito, a equipe é boa, é uma grande promessa. Bom, já que caímos na água, a gente vai ver um pouquinho mais, né, nos Jogos Olímpicos. Aqui vai o local que vai receber essas competições. Vamos ver como ele está no momento, porque quando a gente fala em legado, alguns legados, todos eles são muito importantes, mas aqueles legados que, como você citou, Barcelona, que a cidade fica para sempre, esses são muito importantes, não é? Então vamos ver quantas anda o Rio de Janeiro. Vamos lá. Cadê o peixe que estava aqui? Pergunta o pássaro que procura sua comida. Quem responde é Fabiana Beltrame, campeã mundial de remo em 2011 e que participou da seletiva nacional da modalidade na Lagoa Rodrigo de Freitas. O primeiro dia da seletiva, que foi quinta-feira, foi quando estava no auge realmente da mortandade, né? Tinha sido quarta tarde, já começado, e aí o pessoal da Conurb já estava recolhendo os peixes. Mas na quinta-feira, quando começou, ainda a gente sentiu bastante, assim, principalmente na largada. A gente saiu, assim, deu a largada no meio dos peixes mesmo. Foi meio surreal, assim, a gente remando em cima dos peixes e sem falar no cheiro absurdo que estava. Ainda não é possível sentir cheiro pela TV, mas as imagens assustam. 65 toneladas de peixes mortos na lagoa que será sede das provas de remo e canoagem nos Jogos Olímpicos de 2016. O próprio nome indígena da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, Sacopenapã, já significava lagoa de cheiro ruim. Então, era uma lagoa que já passava por ciclos de mortandade de peixe, que é do processo natural, né, da dinâmica natural daquele ecossistema. Não é uma preocupação grande. A preocupação não é a Lagoa Rodrigo de Freitas, a preocupação é Baía de Guanabara. Problema crônico ambiental da cidade olímpica, a Baía de Guanabara abrigará as regatas de vela daqui 3 anos. O esporte que mais deu medalhas de ouro para o Brasil na história das Olimpíadas grita por socorro para não dar vexame. Quando a gente está velejando, não é muito prazeroso engatar num saco de lixo e velejar no meio da sujeira. Então, já levantei essa questão para algumas autoridades, a minha preocupação, e vamos ver se alguma coisa vai ser pelo menos melhorada para o Rio 2016 para a sujeira não atrapalhar tecnicamente as regatas. A sujeira impressiona até o nosso repórter Rubens Pozzi em recente volta pela Bahia. Primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer a Baía de Guanabara assim, via aquática, pelo mar. E hoje tomei um susto, primeiro pela condição que estava a Baía, muito lixo boiando, e agora na hora de ir embora, o EcoBoat aqui do iate, depois de 1h30 de busca por lixo e tudo mais que fica boiando aqui, trouxe um para-choque de carro, ó, ou que sobrou dele, estava boiando pela Bahia aí. O Rio de Janeiro assumiu o compromisso olímpico, né, na sua candidatura para sediar os Jogos de 2016, de reduzir em 80%, né, o esgoto da Baía de Guanabara. Então, essa é uma meta que precisa ser alcançada. A insistência é o caminho. Que lixo e peixes mortos sejam águas passadas após os Jogos Olímpicos. É um privilégio poder remar aqui todo dia, às vezes com um sol maravilhoso, nascer do sol, eu vejo o sol nascendo aqui na lagoa. E queria que tivesse sempre limpinha, sempre, né, com os peixes felizes ali nadando e sem cheiro nenhum, com o pessoal em volta se exercitando também. E acho que a gente tem que lutar para que isso aconteça, não só porque vão ter os Jogos aqui no Brasil, mas porque a gente merece, né, uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada, e acho que tem que partir de cada um. A cidade, que tem rio até no nome, agradece, de braços abertos para a despoluição. Esse seria um legado fantástico, né, Lars? Assim, de poder... De ferro velho. Não é privilégio dele, porque ontem eu naveguei, né, encontrei um outro para-choque lá. Né? Talvez seja do mesmo carro. Não tinha placa, não tinha placa, era bandalheira. Não, sério mesmo? Você bate... Como é que foi esse momento assim, de encontro? Assim? Eu gostaria
que todos os dirigentes que têm algum papel decisório no processo olímpico fizessem esse passeio de barco para entenderem o que nós estamos falando. Dá a impressão que nós somos chatos. Nunca na história da Olimpíada, para falar uma frase normal no Brasil, né, houve uma Olimpíada num lugar tão imundo quanto é a Baía de Guanabara. E tão bonito também, né? E tão bonito. Mas o fato é, tecnicamente, a água é imunda. Do ponto de vista de qualidade de água, dizem que vão tratar 80% do esgoto até 2016. Eu não vejo esse ritmo de obra que garanta isso, mas isso seria um legado. Fantástico. Uma pena que ainda tenha 20, mas o fato é, a Baía de Guanabara tinha um plano para a sua despoluição que começou há 17 anos. Quais são os resultados? Pífios. Faltam 3 anos para a Olimpíada para tentar despoluir. Ou vão dar uma prioridade absoluta a isso que é um verdadeiro legado, deixar para o Rio de Janeiro, para o cidadão do Rio de Janeiro, uma Baía limpa, saudável, ou vão fazer o quê? Embromação. O problema é geral, porque, percebam, o lixo não é só uma coisa que é feia, repugnante, fétida. Um barco à vela que vem em velocidade e você tem ali um atleta de vários países que dedicou 4, 8, 20 anos da vida dele para chegar lá, numa reta final. De prova. Imagina, aí pega um plástico, prende no leme ou da bolina do barco dele e o barco para. Ele perdeu a Olimpíada, destruiu o sonho dele pela omissão nossa de não oferecer uma Baía de Guanabara com águas relativamente limpas. E depois a gente acaba pagando o preço, que esse também é um medo que a gente vai ter, a partir de 2016, de irem a público e falar, ganharam poucas medalhas, não deu certo, se gastou muito dinheiro e o esporte não é viável no Brasil. Esse é meu medo como atleta, de você olhar isso e falar, será que as pessoas vão entender, o público vai entender, ou vão mentir o suficiente para colocar a culpa em quem é a culpa mesmo? Não, e sem contar da Lagoa. E conta um pouco aquela história que a gente estava falando antes de começar o programa. Aonde vai a Lagoa? Nós temos vários gargalos, né? Eu não sou especialista em remo, mas a raia olímpica de remo ela tem 2.000 metros, que é exatamente o tamanho existente da raia hoje. Acontece que um barco, quando cruza a linha de chegada, ele vem em alta velocidade, ele tem toda uma desaceleração. Esse espaço hoje não existe. Vão ter que aumentar a Lagoa Rodrigo de Freitas, o que não é simples, tem uma pista de rodagem de alta circulação em volta dela, senão nós vamos ver um barco cruzar a linha de chegada e um 8 cruzando o asfalto, né? Parando no Jockey Club. Ninguém quer ver essa cena tragicômica. Nós temos um estádio de remo da Lagoa que serve para tudo menos para o remo. Um shopping, um restaurante. E cadê o remo, que precisa de uma base bem estruturada? As equipes de canoagem de remo que buscam um local para virem treinar no Rio de Janeiro. São gargalos que precisam ser resolvidos. Hoje eu participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para discutir a Marina da Glória. Saí com a conclusão de que a Marina não vai acontecer. Não vai, porque há uma intransigência generalizada de órgãos públicos, órgãos ambientais e patrimônio histórico e moradores do Flamengo e da Glória, do aterro do Flamengo. Então, cada um tem o seu interesse, natural isso, né? Mas se tivesse um espírito, um interesse público, né, acima de tudo, para buscar um bem comum e uma solução, eu não vejo solução. Mandamos a vela então para Niterói. Por que não? Para onde puder, talvez para Búzios, que o vento é mais constante, mais intenso. O trabalho de fazer a Marina do zero nós vamos ter também na Marina da Glória. Quem acha que aquela Marina é adaptável para a Olimpíada, não é verdade. Gostaria que ele fosse conhecer uma Marina Olímpica para comparar. E quando nós vemos um projeto hoje de Marina Olímpica, é para fazer um grande centro de eventos, maravilhoso, shopping e tal. Eu não vou discutir isso, porque isso não é marina. Marina são as instalações náuticas. Para o atleta. Cadê a proposta de um enrocamento para conter as ondas de ressaca? A dragagem para você ter uma profundidade? Né? O tratamento do esgoto que chega hoje dentro da Marina da Glória? Mas isso é uma bobagem. As rampas, né? O pátio para colocar os contêineres das equipes olímpicas. E como que é visto lá fora? É a mesma coisa que estádio. Para que futebol? Põe show lá depois. Mas como que é visto? Como é a preocupação de ser visto lá fora em tudo isso? Como que o atleta de lá, você tem esse feedback de um outro atleta
a respeito do que eles vão ver daqui a 3 anos? Eles te perguntam muito? Perguntam muito, as equipes estão chegando no Rio de Janeiro, buscam lugares para se instalar, porque a vela é um esporte que você tem todo um fator natural, um fator de um meio ambiente local que você precisa dominar. Correntes, marés, né, para você saber em onde eles vão competir. Sempre antes de uma Olimpíada, na vela, os 3 anos que antecedem a Olimpíada, tem semanas pré-olímpicas, onde todas as delegações, só que em vez de ser um barco de cada país, são 2 barcos de cada país, vêm para fazer uma aclimatação e um treinamento. A primeira seria agora em agosto. Cadê a pré-olímpica? Aonde que vai ser? Até porque os para-choques vão mudando, né? Nos Jogos Olímpicos de Londres, a pré-olímpica em Weymouth já aconteceu 3 anos antes. Estava lá a Marina disponível. Não estava pronta, mas já estava utilizável. A da Glória nem começou a obra. E da forma que está, nem vai começar. Sem intransigência imperar sobre a discussão. É preocupante. É preocupante. Temos que buscar soluções. Uau. Pensei que estava ruim, mas está ficando pior. Último intervalo dos Segredos do Esporte. Daqui a pouquinho tem mais. O nosso último bloco tem uma surpresa para você. Você vai ver coisas incríveis que a professora Kátia Rubio trouxe para a gente aqui. O nosso último bloco tem sempre uma lojinha aqui. Você vai ver cada coisa. Não saia daí. Bom, último bloco de Segredos do Esporte, que hoje tem a presença especialíssima do Lars Grael, que, olha, tá faltando programa para tanto Lars aqui, mas ele vai voltar numa outra oportunidade. Bom, eu queria que a professora Kátia Rubio, contasse um pouquinho do trabalho dela, que é um trabalho excepcional um trabalho, vamos dizer, científico e também trabalha pela memória do esporte nacional, que é entrevistar todos os atletas olímpicos, ex-atletas, aqueles que já participaram de jogos e familiares de gente que já vestiu a camisa do Brasil e foi competir em Jogos Olímpicos. Então, a partir daí, conte pra gente o que está acontecendo. Bom, são 13 anos de pesquisa em que o nosso objetivo é resgatar a memória de todos os atletas brasileiros que representaram o Brasil em Jogos Olímpicos. Nós já fizemos, considerando todas as entrevistas e mais o trabalho que a gente está fazendo de levantamento dos atletas falecidos, já são quase 1.200 entrevistas e ainda faltam 700 a fazer. Durante esses anos, eu trabalhei com verba da FAPESP e do CNPq para fazer esse projeto. Essa bolsa acabou e ainda faltam aproximadamente 700 entrevistas. E por Você causa já foi, disso, Fininho? já Lars foi entrevistado, Fino foi entrevistado. E agora a gente está lançando uma campanha para fazer um levantamento de recursos para continuar o projeto e terminar essas entrevistas até o final deste ano. E para isso nós entramos numa plataforma de financiamento coletivo chamada Salve Sport, em que nós estamos fazendo então uma grande campanha de arrecadação de fundos para a continuidade deste projeto. Lá a gente explica quais as formas de contribuir e são contribuições que podem ser dadas a partir de R$5 até a compra de vários objetos, serviços e, enfim, coisas que os atletas doaram para poder fazer essa campanha. Que você tem aqui alguns exemplares. Doações aqui na mesa. Eu tenho alguns exemplares. Por exemplo, nós temos a camiseta do São Paulo, autografada pelo elenco, que não é uma camiseta olímpica, mas é uma peça importante. Nós temos aqui a camiseta que foi do Pipoca, na conquista histórica do Pan-Americano de Indianápolis, quando o Brasil foi medalha de ouro. Fazer aqui um parênteses, né? O São Paulo ostenta na sua camisa as medalhas de ouro do Ademar Ferreira da Silva. Exatamente, né? São as duas estrelinhas amarelas. Tem a ver. A gente tem aqui a camiseta do Paris Saint-Germain, assinada pelo Raí. Nós temos aqui a Sara Menezes, que também doou uma camiseta com o nome dela em um torneio que aconteceu. Enfim, nós temos aqui um jogo de tênis com o Fininho. Nós temos uma velejada naquela Baía de Guanabara sem poluição, com Lars Grael. Posso falar uma coisa? Mesmo com poluição é linda. Posso falar uma coisa? Eu já velejei com o senhor Lars Grael. Pois é. Tá vendo? Foi lá no Frade. Angra dos Reis no Frade, e é imperdível. Meu pai fala disso até hoje. Até hoje, então.
Esses serviços, esses objetos, eles estão disponíveis no site www.salvesport.com e toda a venda desses objetos, desse material, desses serviços que estão sendo oferecidos, reverterão então memória para o trabalho científico, para o trabalho de memória, que ao final dessa pesquisa nós já estamos produzindo a Enciclopédia Olímpica Brasileira, onde estarão registradas as histórias de todos os atletas brasileiros que participaram de Jogos Olímpicos. Fazer isso agora é fácil, né? Agora quem começou lá atrás é difícil. Agora se bobear, tá cheio de pai da criança. Mostra esse último do Pipoca, esse grandão. Então, esse é Isso aqui é um negócio, é uma obra de arte. Olha aqui. Isso é absolutamente fora de... Esse eu diria que é o retrô original. Esse é um retrô original, né? Você tem aqui o uniforme. Esse uniforme é dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Bom, acabou. Plim, plim. Plim, plim. Acabou o programa. Kátia, é bem legal. E a gente vai falar mais disso porque a gente está isso é uma contribuição para a história, para a memória olímpica né, do nosso país. Lars, olha, você vê que o tempo passa rapidinho, né? Foi curto, né? Curto, né? Muita coisa que a gente podia falar, mas olha, conversa agradabilíssima. Agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos. E mais uma vez, nós falamos aqui sobre a preocupação do Rio 2016, mas a nossa vontade é de acertar, né? De contribuirmos para que a gente possa realmente fazer bonito. Temos a capacidade para isso. Então, mas eu acho que a gente tem que ter realmente uma capacidade de planejar, de organizar, de unir esforços e fazer a coisa com muita seriedade. Eu continuo velejando porque faço isso com paixão, apesar de já ter 49 anos de idade, uma deficiência física severa. Esse ano fui campeão brasileiro na vela, devo isso a quem acredita em mim, que hoje é o meu patrocinador, que é a Light, a Lei de Incentivo do Rio de Janeiro e a Adidas. Legal. Aí, você é um atleta brasileiro, né? Mostrando um pouco da sua vida, da sua experiência e falando com autoridade, né, de atleta. Eu acho que basta, né? Não precisa mais nenhuma outra. Essas são as vozes. Essas são as vozes. Fininho, Fernando Meligeni. Pouco para falar, é apenas agradecer ao Lars e dizer: ai, se a gente tivesse mais pessoas como o Lars Grael no Brasil. Kátia Rubio. Bom, é um prazer estar aqui e compartilhar desse momento que sempre vivendo e aprendendo. Legal. Bom, semana que vem tem mais Segredos do Esporte aqui. Acompanha a gente, como toda essa turma no Mural, que eu agradeço demais a participação, mas você viu que o tema hoje tomou conta, faltou tempo para muita conversa boa. Tchau. Hoje eu estou com 26 anos e sou a mais experiente. Isso já é uma coisa boa. A gente está vendo que estão entrando meninas mais novas. Mesmo assim, ainda precisamos que essas meninas mais novas encarem a coisa de uma forma mais profissional e atinjam um nível mundial ali, de chegar e se manter e querer mais. O Brasil não é uma potência olímpica como é a China, a Rússia, os Estados Unidos. Então eu acho que eles têm que servir de exemplo para a gente. Tudo que eles tiverem, que a gente puder trazer para a gente, copiar, fazer do nosso jeito e melhorar, tem que servir.